Vamos para mais um episódio do nosso podcast Radar Logístico. Aqui você conecta pessoas e negócios e acompanha tendências de mercado. Nosso convidado consolidou 40 anos voltados para a área da educação, supply chain e logística. Atualmente está à frente de uma consultoria empresarial e desenvolve uma atuação predominante no setor de desenvolvimento humano. O nosso convidado é Mauro Friedrich. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigado a você, Dani. Primeiramente, parabéns aí por esse podcast Radar Logístico. Eu acho que isso é super importante que o mercado disponha, né, de canais específicos, né, e ao mesmo tempo que possam trazer curiosidade, desenvolvimento e até uma alegria, né? Por que não? Né? Então, para mim é uma alegria estar aqui. Obrigado. Nós que agradecemos. Mauro, quem é o Mauro? Pois é. Eu acho que todos nós somos, na verdade, sobreviventes, né? O Mauro é um gaúcho, né? Nascido em Porto Alegre, na década de 60, final da década de 60, ainda durante a ditadura, que sonhava inicialmente em ser um médico, e que, da minha formação familiar, por uma questão de praticidade, resolveu se formar em administração de empresas porque era algo genericista, né? Que você podia, digamos assim, quase que tomar qualquer condução dentro de uma empresa. Me formei em administração de empresas, comecei minha carreira em vendas, depois montei um escritório de representação, mais adiante eu montei uma empresa de varejo de telefonia celular no Rio Grande do Sul, e vim para São Paulo em 2002, né, onde iniciei uma carreira na Zara de 15 anos, onde saí como diretor de logística. Depois eu segui uma outra carreira na Arezzo, né, hoje Grupo Asas 254, também como diretor de logística. Em 23 eu fiz um ano sabático da minha vida, né, um ano de repensar, né, de retomada. Passei a estudar alguns outros temas novos para mim, como inteligência emocional, neurociência. Sempre fui um cara muito autodidata. Tenho 20 anos de docência na área de marketing, planejamento empresarial e supply chain. Aqui em São Paulo, dela no Senai, no Senac, no Instituto Europeu de Design, na Faculdade de Santa Marcelina, uma série de outras, da FISO, a Anguera e por aí vai. E também participei da coautoria de 2 livros, recentemente. Um chama-se Do Caos à Cura, onde eu exploro um pouco o tema da inteligência emocional. O outro é de logística, onde eu conto a minha história de logística, fundamentalmente no mundo da moda, né? Eu sempre digo que eu sou um executivo especialista em logística de moda, né? Final de 24, eu comecei a fazer algumas outras searas de estudo também para desenvolvimento, né, de executivos e pessoas. Chegamos a fazer algumas parcerias lá com a Long Trends e com a LIP, com alguns outros executivos colegas, né, no sentido de tu participasse junto e fizemos, né, algumas coisas, né, bem interessantes. E no ano passado, então, havia um transportador que há muito tempo me conhecia, pediu para começar um trabalho de consultoria também com ele. E hoje, então, a gente está dentro dessa seara de consultoria empresarial. Além disso, né, o Mauro é colorado, né, porque eu sou outro é colorado, eu até gremista. Sou um apaixonado por cachorros, né, e animais em geral, gosto da natureza, né. Adoro fazer um bom churrasco, tem que ser com carne mal passada. Conheço. Né? Tenho pilotado mais o fogão até ultimamente que a churrasqueira. Adoro cozinhar, acho que também é uma coisa boa. Recentemente voltei a tocar o meu violãozinho, porque eu gosto também de uma música popular brasileira, né? Sou temente a Deus, extremamente crente da espiritualidade, entendo ela como um tripé importante da nossa vida, né? Sou uma pessoa que gosto de aprender com os outros e entendo que ninguém é burro o bastante, né, para não poder ensinar, e ninguém é inteligente o suficiente para poder aprender. Também sou um cara que entendo que inteligência, sabedoria e conhecimento são 3 coisas diferentes, né? E que, se eu pudesse eleger destreza, eu diria que é a sabedoria, né?
que eu acho que é a lei da vida. Eu acho que a gente vai tomando algumas lições, né, e jornadas nessa vida onde a gente começa a perceber, né, por que muitas vezes, né, um mendigo de rua com 70 anos, muitas vezes tem uma lição enorme para te dar, né, que talvez muitos MBAs muitas vezes não te dão. Então eu ando muito atento hoje a, a relação humana. Eu sempre fui um cara que, de certa forma, valorizei, né, o lado humano das pessoas. Eu sempre fui um cara que gostei de fazer amigos, gosto de pessoas, gosto de estar com gente, gosto de conversar, Sim. né? E gosto de assimilar o que as pessoas têm para dizer, né? Por isso que eu valorizo muito esse teu projeto e, mais uma vez, te parabenizo, porque como é bacana quando a gente tem a oportunidade, né, de se entregar às pessoas, as pessoas se entregar a nós, para que a gente divida e comungue, né, experiências, conhecimento, traumas, por que não, né? Quem não as tem, né? Alegrias, tristezas, o que for, né? Então, eu te diria que o Mauro, ele é um cara hoje feliz, né? É, eu acho que, digamos, pessoalmente eu posso me dizer realizado, mas que eu entendo que a realização ela não pode ser um objeto de conquista. A realização, eu acho que ela tem que acontecer um minuto antes do caixão. Né? A gente tem que estar sempre buscando né, um propósito, né? Em futuro, né? Para tocar todos os dias, né? Então, eu agora esqueci, não estou realizado, né? Quero tocar de novo, né? Para buscar outras searas que venham a me complementar, a me realizar, a me fazer pleno comigo, com Deus, com as pessoas, com a sociedade em geral. Dá para falar um pouquinho do Mauro assim. Dá para falar, né, Ju? Bacana, bacana. Mauro, essa sua experiência como executivo, você acha que o Mauro de hoje e o Mauro do passado teria feito algo diferente? Você acha que em algum momento ali, com o conhecimento que você tem hoje, você teria feito algo diferente? Eu teria, mas eu acho que essa é uma pergunta geral do ser humano. Eu acho que todo mundo te responderia que teria, né? Porque, logicamente, quando eu falo de sabedoria, é justamente o que você vai colocando em cima de vivência das experiências que você vai tendo, né? E aí, eu acho que é como a educação de uma criança, né? A criança, ela passa a ter medo do fogo uma vez se queima. Ela passa a ter mais cuidado, né, com a sua mobilidade quando cai um tombo e se quebra, né? Sim. Ela passa a ter mais respeito, né, aos pais quando os pais conseguem gerar aquela autoridade na criança. Hoje a educação me parece que ela é bem diferente da educação que eu tive no final da década de 60. Hoje, digamos assim, até pela própria abrangência, né, digital do mundo, é um pouco diferente, mas a criança ela vai construindo, né, em cima de aprendizados, em cima de coisas que ela também vai vivendo. Eu acho que não é diferente para as pessoas mais velhas, não é diferente para o executivo, não é diferente, né, para o estudante. Todos nós, de alguma maneira, né, deveríamos entender, né, que estamos aqui para nos tornarmos cada dia melhores. Evoluir. Então, se eu te dissesse, não, eu faria tudo de novo, né? Não. Né? E eu acho que dificilmente alguém diria isso, né? De maneira muito consciente, né? Porque, puxa, que maravilha se eu pudesse ter, né, toda a bagagem de experiência que eu tenho aos meus 57, quando eu tinha 18, que é quando eu comecei a trabalhar. Né? Que maravilha seria. Mauro, sua carreira é consolidada. Sabemos que são 40 anos dedicados à educação, né? Quantos alunos inseridos no mercado, da área de supply chain, da área de logística. Conheço alunos seus, conheço também executivos que trabalharam, né,
em algumas empresas, você tem um nome muito forte no varejo, no setor da moda, em empresas nacionais e uma multinacional. Ao longo de muitos anos, você ficou à frente e responsável por operações complexas. Com tanta experiência em 3 áreas, logística, supply, educação, são áreas que se conversam, nós sabemos as dificuldades de cada organização, executivos, preparo e mercado. Como que você enxerga o cenário dessas 3 áreas há 40 anos? Quais as mudanças que você vê positivamente dentro dessas áreas? Porque a logística não é a mesma coisa. Lá atrás era vista de um jeito e hoje a gente sabe que é diferente. Você poderia compartilhar conosco a sua visão e contribuir também para quem está nos assistindo e querendo inserir nesse mercado? Super interessante, Dani. Que tema bom para a gente conversar, né? Primeiro vamos lá. 40 anos atrás não tinha logística, né? A logística era um nome feio, né? Você tinha gestão de suprimentos, você tinha planejamento e controle da produção, você tinha almoxarifado, você tinha outra história, né? Papel carbono. Exato, né? Então, a logística, na verdade, ela começou muito mais numa biografia americana, né, e japonesa, do que algo que no Brasil se falava em logística, né? A logística mesmo surgiu como logística mais forte na década de 80, né? Mas mesmo assim ela era muito reverenciada a caminhão, a transporte, né? Trabalho com logística, tu dirige caminhão, né? À medida que as empresas elas começaram a ter maiores volumes de negócios, maiores volumes de operações, né? Começou a haver um imbróglio dentro das empresas, né? Financeiro, comercial, suprimentos, PCP, almoxarifado, estoque, distribuição, né? E uma disputa interna, né? Porque o marketing que é o dinheiro financeiro porque tem que vender, né? A logística que é o dinheiro financeiro porque precisa, né, preparar para aquela venda. E me parece que as empresas elas acabaram sempre trazendo de alguma maneira mais para frente, né, as áreas que até então eram clássicas, financeiro, contabilidade, comercial, marketing, né? Sim. E os caras da logística eram, né, é o pessoal do depósito, né? É o pessoal do armazém, né? De distribuição ainda não se falava muito, né? Era armazém na época. Bom, à medida que o mundo foi, eu acho que a questão da globalização, né, ela começa a trazer uma série de lições para todos nós, né? Inclusive logísticas. Aí sim começou a se falar em logística, né? Uma vez que o Brasil praticamente era um país importador até a época do Collor, quando o Collor abriu mesmo o mercado e começou-se, né, a ter mais operações portuárias, a ter mais operações de importação até aeroportuárias, começou a se falar em freight forwarder, começou a se falar em agente de carga, começou a se falar em despachante aduaneiro, né? Aí começou a ficar uma brincadeira melhor, porque, né, é como se o mundo estivesse entrando no Brasil. Puxa, veja, tem que trazer algo da China, né, lead time, tarará, tarará. Bem, eu acho que foi o primeiro passo em que a logística começa a tomar um certo vulto dentro das companhias. As companhias começam a olhar já a logística como algo, opa, isso aqui pode trazer bons frutos para o negócio. Depois nós entramos numa época de digitalização, né, de canais digitais, né, à medida que o telefone celular começou, a partir do final da década de 90, fundamentalmente, se tornar o terceiro braço humano, né? A pessoa tinha que nascer com 3 braços, os 2, né, e mais o... E tá aí tenha, né? E mais o telefone, o terceiro braço, né? Esse terceiro braço, ele mudou o comportamento de consumo. Tá? Então, o comportamento de consumo começa
a mostrar para as pessoas que elas não precisam mais ir fisicamente nos lugares, né? E elas conseguem prover mercadorias e bens através, né, do terceiro braço. Então, começa a haver a proporção de crescimento do e-commerce, né? Maravilha. O e-commerce do Brasil vinha com taxas, né, baixas, né, até o ano de 2000, comparado com o que acontecia internacionalmente, né? Bom, nisso as empresas começaram, então, a ter duas coisas, né? Uma realidade física e uma realidade digital, né? Eu acho que a partir de 2000 até 2015, né, foi um dos grandes desafios das empresas se adequarem a isso. E aí começou a nascer um grande protagonismo do executivo de logística e de supply chain, né? A partir de 2000. 2015, 2016, onde a logística acabou se abraçando em mais duas grandes áreas que se tornaram extremamente imponentes, né? A de procurement, né? E a própria área de suprimentos em geral, que é a tal de supply chain, né? Então, em 2015 se consolidou a área de supply chain, né? Envolvendo, digamos assim, toda a parte de logística, toda a parte desde da matéria-prima, né, do inbound, digamos assim, né? A parte de operação, na qual ali você precisa ter pessoas que comprem, né, os produtos, né, do procurement, né? Até a parte da mercadoria chegar no cliente, seja diretamente, né, quando a gente fala de e-commerce, seja indiretamente quando a gente fala de abastecimento do varejo, né? E aí o supply começou a ficar bonito. Aí era bacana o cara ser um diretor de logística, um diretor de supply chain, porque até então o cara era um motorista de caminhão melhorado, né? Bom, à medida que o Brasil, né, se tornou um canhão de consumo de telefone celular, um dos maiores mercados, maior mercado celular do mundo, né? Bom, se observou um mercado bilionário para o e-commerce, né? E aí o e-commerce começou a ter um pouco mais de tração, né? Empresas específicas do e-commerce, tanto de transporte, distribuição, armazenagem, fulfillment, né? 4PL. Então aí começa todo um revertério no mercado, né? E vamos indo, né? E o cara de logística ali crescendo junto, né? E aí nós tivemos, né, impressionante, como é um marco que eu posso afirmar aqui, cientificamente isso é provado, que no Brasil a pandemia, né, que trouxe, digamos assim, os caras de supply para a mesa de conselho, né? A pandemia, quando nós tivemos o lockdown, né, assim, eram médicos, né, enfermeiros, né, e operadores de centro de distribuição que trabalhavam nesse país. Verdade, não. Né, que trabalhavam, que, digamos assim, estavam ali a risco no seu trabalho dia a dia. Sim, né? claro. E ali houve um marco também das empresas que estavam já acreditando em logística e supply, desde, né, quando eu falei desde a época de 2000, e as que não estavam. Porque uma estrutura logística, uma estrutura de supply, né, ela é complexa e ela não é simples de ser embarcada numa empresa. Né? Até uma empresa entender tudo isso. Né? Então, mas é complexo e ainda no aprendizado do próprio mercado, da empresa, do mercado. Né? E quando começou a acabar o lockdown, nós começamos a ter quase 200 milhões de pessoas entendendo de logística. Houve uma outra mudança do consumo do consumidor, onde o consumidor sabia o que é lead time, sabia valor de frete, sabia começou a ter referência de valores de mercadoria, começou a ter referência de qualidade de serviço, começou a querer opinar no NPS das empresas e dizer, cara, eu vou te julgar se tu é bom, se tu não é. Né? Isso, né? E embora a gente tenha, desde que eu comecei a lecionar marketing, né, sempre, o foco é o cliente. O foco é o cliente era na teoria do Philip Kotler, né?
o foco ficou o cliente depois da pandemia, por uma questão de sobrevivência. Ou tu trata o cara bem, né? Ou o cara não vai contigo. E aí, dentro de um mercado, né? Onde o varejo, serviços, tem uma representatividade forte, né? A logística começou a ter uma pujança, né? Um destaque no mundo corporativo e empresarial brasileiro. E aí a gente começa a ver os primeiros conselheiros da área de logística, começa a ver diretores executivos que eram diretores de logística, começa a ver CEOs que eram caras de logística, e esse é um movimento novo. Esse é o movimento que nós estamos, né? Então, se tu me perguntares, né, puxa, né, o que tu vai dizer? Eu queria ter meus 18 agora para fazer tudo que eu fiz com essa importância que tomou a logística e o supply nas companhias, Dani. É isso. Ou seja, você que está estudando logística, estude supply, seja CEO. É sobre isso. É sobre isso. Nós temos um ótimo conselheiro aqui. É importante, porque a inovação chegou rápido para nós. Inovação, mercado volátil, o consumidor exigindo e cobrando, não é mais teoria. Hoje nós temos na prática. Reputação, que lá atrás era difícil se consolidar. Falar essa palavra, reputação e credibilidade. Não era tão visto. Hoje, eu vejo que reputação e credibilidade está sendo falado, mas que realmente levado a sério na mesa. Hoje está tudo muito visto, está tendo muita transparência, né? O mundo está mudando realmente. Mas tem uma grande diferença. Com relação ao mundo global, Mauro, essas tendências, a gente sente uma mudança dentro das consultorias. As consultorias tradicionais, Big Four, né, que as grandes já vêm com contratos globais e a gente sabe que o direcionamento, o trâmite já vem acordado e a gente tem que seguir. Mas eu também senti que mudou. Que a procura hoje por consultorias empresariais e aplicação de desenvolvimento humano está sendo muito colocado na mesa. É pauta, as pessoas estão buscando isso. E as empresas globais, devido às certificações, o ESG, a preocupação com a humanidade, a preocupação dos contratos comerciais seguirem processos e práticas antes do resultado voltado para faturamento. Como você enxerga isso hoje, que eu sei que a sua consultoria ela é voltada para o empresarial, mas que você também tem muito forte essa questão de desenvolvimento humano, preocupado com pessoas, e que você consegue trazer uma consultoria diferente da consultoria tradicional que nós temos, né? Ficamos aí ao longo de muitos anos atuando com eles, mudou muita coisa. Sim. Como que você enxerga os pontos positivos, o que precisamos melhorar ainda, que talvez o Brasil ainda não está evoluído para isso, e talvez lá na frente vamos estar, mas com suas palavras, por quê? Você pegou todas as gerações e você participou de empresas do varejo, mas você conhece da logística da empresa nacional, operador, armazém geral, transportador, então você tem uma visão ampla para passar para vocês que estão nos assistindo, às vezes uma orientação, uma recomendação, um direcionamento. Perfeito. Muito bem colocado. Eu entendo que hoje a empresa não possa mais ser vista como uma unidade, né? Ela faz parte de um ecossistema, né? Vou iniciar do que tu falaste das Big Four, por exemplo, as consultorias multinacionais, e normalmente empresas multinacionais, realmente elas acabam abarcando nas suas sucursais, né, aquilo que uma matriz, né, promulga, e as grandes empresas têm uma preferência, talvez por compliance, por uma série de outras, por grandes empresas também de consultoria, né? Então, durante muito tempo, né, digamos assim, uma house consulting, consultor sou eu, né? Lógico que a gente tem associados, tu é uma associada, né, Dani? Podemos fazer projetos juntos, naquilo que eu não posso abarcar sozinho, vice-versa, mas sou eu uma consultoria, né?
Então, como é que seria competir, né, uma house consulting com uma Big Four, uma Big Five, né, uma Big Six que já temos hoje, né? Eu acho que não é uma questão, eu acho que não há uma competitividade que possa ser comparada, né? Eu acho que há uma consciência empresarial nesse sentido acontecendo no Brasil fundamentalmente, né? Quando as empresas multinacionais elas vêm para o Brasil, diferente de colocar uma filial em outro país, né? O Brasil tem muitas características peculiares, né? Que são desafiadoras, desde quando a gente fala de questões aduaneiras, quando a gente fala de questão política, e de que a gente fala do principal. Porque eu acho que o que responde a tua pergunta chama-se cultura. Cultura, né? Então, você abre uma sucursal de uma empresa, logicamente que você vai promulgar, né, uma cultura global, né? Mas como colocar uma cultura alemã dentro de uma unidade física no Brasil, por exemplo, né? E não há melhor ou pior, não estamos falando de melhor, de pior, de bom, de certo, de errado, está tudo certo, todos são bons, tudo é maravilhoso, mas são estilos de vida, são crenças, são modus operandi, são capacidades produtivas, são formações sinápticas diferentes por cultura. E eu acho que o empresariado brasileiro começou a se dar conta disso, né? Onde, por mais técnica que seja a consultoria, consultoria bem tradicional em logística, vamos refazer a nossa malha logística. Hoje em dia a malha praticamente tem que ser realizada a cada 3 semanas, mas enfim. É um bom projeto, é um projeto bonito, né, para ela ser contratada. Vou fazer a malha logística. Dani, eu acho que a malha logística em si, tecnicamente, é o mais fácil. A grande problemática é tu ter o envolvimento de toda uma equipe, tu ter o comprometimento, né, de todas as pessoas que são responsáveis pela distribuição, seja inbound, seja outbound, da empresa, né, para que este projeto de malha, né, funcione do jeito que é para funcionar, que tu queres fazer. Né? Eu quero diminuir lead time, reduzir custo e melhorar a eficiência. Que é as 3 coisas que a gente quer fazer sempre em logística com qualquer projeto que seja. Né? Então, eu acho que a House Consulting, eu acho que nós, digamos assim, consultores autônomos e pequenos e únicos, né, a gente consegue, de alguma maneira, considerar esse DNA e considerar o ecossistema, considerar as pessoas no projeto. Né? Eu venho defendendo muito que a técnica cada vez vai ser menos relevante, né, em termos ao comportamento. Então, eu acho que as house consultings, elas conseguem fazer um projeto técnico, mas o projeto técnico, ainda mais dentro da cultura brasileira, ele precisa ter um convencimento, uma participação, um envolvimento, uma interação com as equipes, né, para a coisa funcionar bem. Eu tenho diversos exemplos de grandes consultorias, dando consultorias em grandes empresas, de gastar milhões, de não acabar em nada. O projeto não sair, não ir por uma razão, por outra. E eu acho que normalmente até a forma como aquilo acaba se criando dentro do ecossistema da empresa que está contratando a consultoria com uma expectativa X. Porque também há muito a criação da expectativa de forma errônea, muitas vezes. Né? Qual é o papel de uma consultoria? O que eu quero? Hoje as empresas profissionalizadas, elas já têm isso muito claro. Então, elas sabem fazer contratação. Mas a gente ainda tem empresas que têm dificuldade em fazer contratação de consultoria. E por quê? Por esse lado da cultura, por esse lado de que não é nós não estamos falando de uma coisa. Não é uma coisa. Consultoria não é uma coisa. Consultoria são pessoas, né, que têm um olhar externo. Por ter um olhar externo, vão ser um pouco mais aguçados do que os que estão internamente, né?
dentro de um conhecimento específico. Ponto. Né? Então, na minha época se dizia que consultor é o desempregado que não deu certo, né? Uma coisa assim e tal. Né? E por que se dizia isso? Porque é isso que eu estou dizendo, ou seja, né, todos podem ser consultores. Sim, né? Porque todo mundo que, digamos assim, claro, profissional que estude, profissional que se forme, profissional que busca conhecimento, mas todo profissional que busca um know-how e uma expertise em qualquer área, finanças, comercial, logística, contabilidade, o que for, ele pode ser um consultor, né? Ele vai ter um olhar externo dentro de um negócio que alguém, né, tá todo dia ali, a gente sabe como, né? Com provavelmente técnicas mais aprimoradas, porque, claro, isso a gente vai estudando na consultoria, né? Você tem um rol de técnicas que funcionam bem para uma intervenção técnica empresarial, não para uma continuidade, muitas vezes. Muitas vezes, as consultorias, as de sucesso, elas acabam sendo um pouco disruptivas, né? Elas vão desromper algum processo que estava ali meio ou já não funcionando, ou já não adequado para a época, ou realmente não dando certo, né? Para criar um novo método, um novo processo, rompeu aquele e vai. Aí avança. Né? Então, eu vejo que o mercado ele é bom hoje para as consultorias pequenas, porque o empresariado, tanto o internacional quanto o nacional, né, entendeu que nós temos uma cultura, né, em que é muito importante a interação das pessoas, o envolvimento no projeto e, e, e o diagnóstico certo, né? Porque para tu ter um bom diagnóstico, as pessoas têm que estar dispostas a te contar o que está acontecendo, né? Aquela história de ficar do lado de um cara lá, eu vou ficar aqui 10 minutos observando, isso não existe, né, gente? Tu vai sentar do lado do cara, me conta aqui, qual é a dor? O que tá pegando, né? Cara, como é que uma Big Sip lá vai chegar com o cara? E aí, meu, como é que tá, o que tá pegando aí? Tu entendeu? Então eu acho que pela própria formação cultural, né, o empresário brasileiro tá percebendo, puxa, a consultoria ela tem que ter uma interatividade com as pessoas, ela tem que ter um envolvimento, porque ela vai ter melhor diagnóstico. Cara, diagnóstico é 70% da solução, né? Melhor diagnóstico, melhor desenho de processo, melhor desenho de processo, melhor envolvimento daí com todos, porque provavelmente aquilo vai fazer sentido para todo mundo, porque tu falasse com todo mundo, tu contou com todo mundo, né? A chance do projeto de consultoria dar certo se torna maior, muitas vezes até do que das grandes consultorias, como eu te falei. Eu tenho muitos exemplos de saber de consultorias contratadas que vai, o troço parece que era para tomar a direita, tomou a esquerda e tá! 7 milhões, 8 milhões, 10 milhões perdidos. Né? Então, eu vejo, eu tenho um olhar muito positivo, assim, com relação às consultorias menores e aos profissionais que eventualmente tenham entendido porque o mundo corporativo, ele de certa forma cansa, né, Daniel? Acho que há um limite. Eu falei, minha carteira é de 14 de abril de 86, quer dizer, são 40 anos aí, né? Tá. Eu quero trabalhar mais 40, eu vivo até os 150, maravilha, mas né? tem um limite aceitável. Mas eu acho que o mundo corporativo eu tive bastante experiência, eu acho que agora essa história de conhecer outras, né? Empresas, conhecer vários mundos corporativos, conhecer vários tipos de pessoas, outros segmentos, né? Por isso também que eu não estou mais tão cético na questão, sou consultor de logística de moda. Não, eu sou consultor de management, né? Que venho de uma área com boa experiência em supply e logística, né? Mas que talvez até pela docência entendo que o olhar do ser humano, né? De quem faz a empresa, é isso aqui, Sim, né? isso aqui. Pele, osso, sangue. Quem Né? faz isso aqui? Isso aqui. Eu vejo por aí. Mas é interessante, né, Mauro? Porque as consultorias, elas são tão necessárias para levar o acesso, o conhecimento. E se tem abertura de chegar até as pessoas, você engaja, potencializa, entrega. E
Nós sabemos que na hora do diagnóstico, o empresário, ele romantiza. Oh! Porque Adoro uma historinha de amor, né? romantiza, um amor. E assim, você está lá e claro, né? Você vai fazer o diagnóstico e você sabe que, claro, é a visão dele. Ele está falando de algo que é importante para ele, a empresa dele, ele romantiza, não tem dor. E quando tem a dor, ela é assim, quase nada. Né? Nós não temos. Não, esse problema nós não temos. Esse problema nós não temos. Isso é muito comum. É, muito comum. É a origem de tudo, né? E esse não tem. É a origem de tudo. Então é importante essa fala, só complementando, sobre o diagnóstico, porque o avanço das consultorias, muitas vezes, quando não se tem um consultor com muita experiência, que é o seu caso, ele não consegue quebrar isso. Ele pega o diagnóstico da maneira que ele recebeu, ou do executivo, ou de quem está contratando, e ele leva aquilo como uma verdade. E acaba, de certa maneira, montando uma estrutura, um planejamento totalmente contrário da realidade. E ele não tem esse contato com as pessoas, muitas vezes. Às vezes ele fica sem acesso, porque as reuniões, muitas vezes, é com a liderança. Você não chega em quem faz a prática no dia a dia. E é importante falar por quê? Com a sua experiência. Você já sabe verificar, assim, o diagnóstico está chegando, mas não é esse. Isso é só o especialista mesmo, é vivência, é complexo. Mas eu gosto muito de consultoria. Eu sempre falo para o Jurandir que a consultoria, para nós que aplicamos, ela te proporciona a expandir o nível de conhecimento, de consciência, transparência, argumentação, trabalhar as objeções. São segmentos, organizações, cultura diferente, pessoas diferentes, né? Todo dia você tem que resetar e você começa de novo. É gostoso esse desafio, né, Ju? Sim. Até é interessante isso, mano, porque você veio, a sua experiência mostra. Você veio de uma área que foi coadjuvante por muito tempo dentro do setor, a logística, o transporte era visto, e hoje ela se tornou protagonista do processo. E é interessante ouvir você falando sobre isso, que traz para nós, assim, que está trabalhando na frente de quem está negociando, buscando, vendo oportunidades, como as pessoas não têm esse conhecimento de tudo aquilo que a gente já passou. Nós também não somos novos, assim, dentro do processo, mas o pessoal, a logística do futuro, quem está entrando agora, não entende essa dificuldade que a gente passa. É interessante essa troca de experiências, essas conversas, para poder a gente enxergar isso, dar valor a isso, né? Dar vazão a isso. Sim. Isso é bacana demais. Eu pego o gancho dos dois, né? A Dani falou uma coisa muito, muito boa ali, né? Com relação às pessoas que estão lá na operação. As pessoas vão ter um certo nível, mas não vai lá no armazém, no centro de distribuição. Pois sabe que, se a gente também perceber, os grandes executivos de logística hoje, a grande maioria tem alguma formação em Lean Manufacturing, né? Eu sou Green Belt certificado. E eu acho que o Lean, ele é legal porque ele explora essa coisa do Gemba, né? Cara, eu já carreguei paleteira de terno, pra você ter ideia, né? Pallet com paleteira de terno, uma vez que teve uma crise lá na Zara, num abastecimento daqueles tumultuado, né? Vai tu mesmo, né? E eu sempre procurei ser muito, muito próximo, digamos assim, das equipes que estão fazendo, né, o seu trabalho. Quer dizer, um cara de contabilidade, né, ele vai ter que estar perto ali do contabilista para entender todos os lançamentos. Logística é isso aí, ou seja, o que acontece está na caixa, na prateleira, na empilhadeira, no porta-pallet, na doca. Então, Então, eu acho que se a gente puder, talvez, fazer um paralelo de diferencial, né, das demais formações, né, eu acho que a engenharia vai por aí também, né, tem algumas formações que são eminentemente necessárias estar um pouco com a mão na massa, né, e fazer o TBC. É importante. Mas, Mauro, essa visão, essa clareza, até de procura, até a busca pelo aprimoramento,
falamos disso, inclusive, em uma das entrevistas também anterior, a pessoa não tem consciência que ela precisa buscar aprimoramento, muitas vezes. Às vezes a gente tem que ter o acesso de uma pessoa que vem até nós e fala, olha, tá precisando aqui, né? Tá precisando sair daqui de dentro. Isso é muito enraizado. Eu não posso te falar com propriedade na área de supply chain, porque eu não tive essa experiência. Mas na área de logística, o que acontece muitas vezes é que ele fica imerso na rotina, na gestão de rotina dentro das organizações, e ele não busca externo. E quem busca e quer trazer, ele tem que trazer o convencimento, buscar os influenciadores ali para falar, vamos fazer um trabalho diferente? Vamos fazer dessa maneira? Por isso a força da consultoria. Porque quando a liderança, às vezes, busca o aprimoramento externo, e tenta levar isso para suas equipes, porque eu sempre falo, existe a cultura da empresa e várias culturas dentro dela. Ele não consegue. Porque a equipe olha para o líder e fala assim, mas Boicota. Boicota. ele boicota. Tu sabe que quando a pessoa sabe entrevistar é maravilhoso, né? Porque vai fazer um dos ganchos. Tu tinha comentado, né, do empresário que contrata uma consultoria. Não, isso aqui não tem problema de time, não. O custo de frete também não tem problema, né? E aí eu volto ao que nós tínhamos falado, né? A empresa é feita de pessoas, né? E vamos ser muito, muito frios, digamos assim. Vou usar o meu exemplo. Eu sou um cara teimoso, né? Eu até reconhecer que eu era teimoso, eu levei quase 30 anos da minha vida. Até então eu não era teimoso, né? Todo mundo dizia que eu era, mas tu é teimoso. Eu não sou teimoso. E teimosia, né, em excesso, ela é ruim, ela prejudica, né? Então você tem que identificar e reconhecer, né? Estou usando esse exemplo de jargão, que a gente está falando de uma variável. Imagina as milhares de variáveis que a gente poderia estar falando aqui, pessoais, né? Sim. E as bilhares de variáveis que a gente pode estar falando empresarialmente. Então, temos uma empresa formada por pessoas. As pessoas, por si só, por natureza, elas próprias não têm uma capacidade de admissão das suas eventuais oportunidades de melhorias, vamos colocar. Não vamos colocar defeito, nem erro, não tem certo e errado. Não, mas puxa, isso aqui, se eu melhorasse, se eu for menos teimoso, eu vou conseguir ser mais flexível, e a flexibilidade ela é boa para o management. Então eu vou trabalhar e não vou mais ser tão teimoso. Eu fiz isso, né? Mas eu tive que identificar e reconhecer. Então, a empresa, né, ela precisa identificar, reconhecer, e ela tem um terceiro ponto. Eu comigo é eu comigo. Eu sou teimoso, é eu que vou ver o meu método de ser menos teimoso, eu vou ver o meu método de me desenvolver. Agora, Dani, eu e tu temos que deixar juntos ser menos teimosos. Já são dois. Como é que nós vamos, que método nós vamos fazer, né? Os dois para conseguir, nós vamos chegar num acordo e, puxa, bingo, é por aí que nós vamos. Que é como a consultoria ela precisa entrar na empresa, né? Ela precisa entrar de uma maneira que faça sentido a todos, né? E de uma forma que se apresente de maneira direta e concreta. Pessoal, nós diagnosticamos esse problema. Esse problema, ele acontece. Muitas vezes até a consultoria tem que ajudar melhor no diagnóstico, para ele ser convincente. Então, não é o fato da consultoria... estou contratando uma consultoria porque eles vão melhorar aqui os nossos processos. Isso é horrível. Isso para uma equipe é para matar a equipe, né, cara? O que a equipe vai querer, né? Pô, legal, nós somos um bando de tanzo aqui, tem que vir lá um alemão de 40 anos de carreira para ajudar as coisas? Não. Né? Então, muitas vezes, é legal até a consultoria para identificar quais são os gaps, identificar quais são os problemas, identificar quais são os pontos de possível melhoria, né, de aperfeiçoamento. E isso, aí sim, de maneira técnica,
né? Contra fato não há argumento. Então, sempre, eu acho que a consultoria ela tem que ter uma cientificidade importante, né? De maneira a apresentar os números que, ó, se tu não acha caro, né? R$ 17 por quilômetro rodado, que é o que vocês estão pagando de transporte, eu não posso fazer nada. Tem que ver. Todas as médias de mercado não passam de 6, né? Se tu não acha, é uma coisa. Agora, é 17. O fato é, o quilômetro rodado do seu negócio está excessivamente caro, porque é este número. Em conteste, contra fato no argumento. Né? Um exemplo bem chulo assim, para colocar essa posição. Importante essa fala. Em excesso. Acontece muito isso. Nossa consultoria é uma consultoria comercial no setor logístico. E qual que é o nosso desafio? Quando as empresas não sabem os números que compõem a tabela, a proposta, o projeto, e a gente se depara muito com esse cenário. Existem empresas que têm todas as áreas, né? Todas as áreas, mas não tem conhecimento de mercado e não faz comparativos reais. Então, muitas vezes, o que acontece? O comercial sofre muito quando não é ele que faz a construção desses valores, né? É um dos motivos da Lacerda Connect estar posicionada no mercado, porque nós somos um comercial que enxergamos isso muito cedo, né? Nós tínhamos uma tabela do rodoviário, com o mesmo prazo, mesma praça, um cobrava 120, o outro 50. É uns vieses que são incompreensíveis, né, Dani? Meu Deus, mas como assim? Aí você ia no aéreo, o aéreo não tem tanto desvio, né? Você tem que ter uma boa negociação com a companhia ou com os agenciadores de carga. Mas, um exemplo, o que a gente observava? Projetos de logística, a decisão é outra. A preocupação é outra. Você está falando do estoque da pessoa. Você está lidando com o dinheiro dela, né? Dela. Ela te dá uma malinha de grana ali, ó. Dani, guarda para mim aqui. E eu preciso que isso aqui também se transforme, né? Sim. Um investimento. Que se transforme em mais grana. E eles não se preocupam, Laura, assim, não vou generalizar de forma alguma. Claro que nós olhamos isso como oportunidade para a Lacerda Connect. Existe essa dor no mercado. Vamos contribuir para o empresário e para a perpetualidade do negócio. Porque as empresas quebram, tem um motivo. Ninguém quebra do nada porque quer quebrar. Ninguém abre uma empresa porque quer quebrar. Às vezes é a composição dos custos, às vezes é equipe, às vezes é equipe que não é qualificada, enfim. Mas a gente tem essa mesma dor, a cobrança excessiva. Às vezes uma tabela, acontecia muito isso comigo e com o Jurandir, um outro desafio antes da Lacerda, a pessoa fazia tudo. Tinha o Excel, a melhor fórmula, naquela época já usava BI, fazia Power BI. Então, aos olhos do cliente e do empresário que contratou, né, o colaborador, nossa, ele é maravilhoso. Olha, ele mexe com fórmula, ele faz tudo. O comercial olhava e falava assim, essa tabela está homologada? Ele checou no sindicato? É a tabela que está aplicada no patronal? Isso aqui tem validade? Essa área pode entrar essa frota? Aí você perguntava e falava assim, não, eu não considerei. Aconteceu muito comigo com isso. Não, mas eu não considerei, eu só fiz a precificação. Não, você pode fazer a precificação, mas você tem que ter a base dos custos envolvidos, da malha, rodoviário é uma, logística é outra composição. Sim. Mas essa palavra que você falou, excessivo. Gente, o que tem de transportador, agenciador, armazéns, que ele não sabe que ele trabalha e é um motivo de declínio de proposta. Na nossa consultoria acontece muito isso, né, Jô? Sim. Às vezes, Maurinho, compartilhando o nosso cenário, temos propostas comerciais, muitos declínios, e muitas vezes ele acredita e fala, poxa, eu tenho estrutura. Eu entreguei tudo. O que faltou? Faltou o conhecimento e a cobrança excessiva. Isso é importante e a consultoria, ela traz esse benefício. Sim. Né? Porque ela traz assim, você precisa fazer uma análise. Exato. Ele aprende na consultoria.
né? Exatamente. Ele aprende Ele na aprende com a consultoria. consultoria. O consultor, na verdade, ele acaba sendo, né, é o papel do advisor completo, né? É um consultor completo, é um advisor. É isso. E aí, Ju? Vamos. Uma pergunta que eu queria te fazer, Mauro, é o seguinte. Hoje, como que você se posiciona para o futuro do Mauro? Hoje, qual que é o posicionamento do Mauro? O que que o Mauro vai nos surpreender aí? O que que a gente pode esperar do Mauro desse futuro? Pois então, algum tempo atrás, comecei a estudar sobre inteligência emocional. Venho observando muito os movimentos do mercado com a inteligência artificial, com o uso da ciência neuromórfica, que logo, logo ela vai chegar. Daqui a pouquinho nós já vamos ter pessoas com zarlatanas na cabeça ligadas ao computador, né? E eu sou uma pessoa bastante espiritualizada e que acho que a essência do ser humano, né? Por mais que o mundo esteja mudando como o ser humano reage, a essência ela não vai poder ser quebrada. Senão a gente vai começar a ter uma sociedade muito precária. E eu acho que a gente, quando começa a pensar em adquirir sabedoria, que eu falava no início para vocês, né? Eu acho que a gente também tem uma missão, né, para cumprir no mundo, né? E eu gostaria de ser um agente de poder ser melhor. Então, eu não sou melhor do que ninguém para querer transformar alguém para ser melhor, mas eu tenho acordado de um tempo recente para cá, pensando, a minha missão é eu me tornar melhor. À medida que eu for aprendendo como a gente pode tornar melhor, né, eu quero dividir com as pessoas como que a gente pode se tornar melhor. Né? Então, eu estou estudando alguns métodos, né, nesse sentido, e eu baseio eles hoje em 4 grandes pilares. Tem a inteligência emocional, neurociência, espiritualidade e planejamento estratégico pessoal. Né? Eu quero seguir estudando nessa área, quero começar a desenvolver alguns materiais com isso. Eu estou desenvolvendo um e-book, juntamente com um colega, que eu talvez ponha no mercado ano que vem, né? Falando um pouco de um método que tem como propósito que as pessoas tomem um pouco mais o timão da sua vida, né? A gente vê hoje as pessoas sendo levadas pela vida, né? A gente diz uma frase antiga, o que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva, né? Mas a gente tem que levar a vida, né? Muitas vezes a gente eu já deixei a minha vida me levar. Teve momentos corporativos que o que eu fazia era, se eu pensar hoje, é boçal, pensando sobre o aspecto humano, né? Então eu te diria que eu adoro estudar. Eu gosto muito de logística e supply, mas se eu puder ir direcionando cada vez mais, né, digamos assim, a minha capacidade de contribuir ao mundo, né, pelo lado do management, pelo lado da humanização, pelo lado do desenvolvimento pessoal e pelo lado de conscientizar as pessoas que o maior mérito que elas vão ter no final da vida é a sabedoria que elas adquirirem no dia antes do caixão, como a gente falava. Eu acho que vai ser legal, eu acho que é uma forma de eu quem sabe, ser um grãozinho de areia para contribuir para uma sociedade melhor. Eu acho que a gente vai ficando mais velho, vai ficando cansoso, né? E fica um pouco com esse olhar diferente. A idade, ela muda o olhar das coisas, né? Então, eu muito mais, eu acho, do que a questão de carreira, né? Claro, né? Todos nós precisamos de dinheiro, então, logicamente, que eu quero continuar trabalhando em uma atividade que possa me gerar recursos financeiros, que possa me trazer, né, uma boa qualidade de vida, mas que eu possa ter um olhar também de maneira, puxa, eu queria contribuir um pouco mais, eu queria ser, né, um agente, né, em toda a sociedade, para, quem sabe, poder contribuir um pouco para esse mundo. Eu tenho um olhar um pouco mais holístico, acho, agora. Isso é bom. Maurinho, como as
pessoas se conectam com você? Deixa a fala para você falar É com muito, você. muito fácil, pessoal, né? Mauro Friedrich do LinkedIn, é só botar FRIEDRICH que vai aparecer meu nome. Eu acho que o LinkedIn é uma rede, né, Maravilhoso. profissional e eu acho que pro tema que nós estamos falando, super apropriado de dar esse canal, né? Então, me procure no LinkedIn, Mauro Friedrich, e falem comigo, eu respondo todas as mensagens que me procura no LinkedIn, sempre, né? Inclusive, quem me convida para a rede, eu também sempre agradeço. Então, é uma redezinha que eu gosto muito de tratar comercialmente. Quem tiver interesse no meu serviço ou de me conhecer, bater um papo, será bem-vindo. É isso. Quero agradecer a sua presença. O Radar Logístico, nosso objetivo é esse: é contribuir para o ecossistema e trazer leveza para temas que muitas vezes aparenta ser complexos. Trazer nomes que construíram carreiras consolidadas e deixar disponível o acesso a conectar com pessoas que realmente faz diferença no mercado empresarial. Te agradeço. Eu que agradeço, Dani. Olha, muito sucesso para vocês nesse radar logístico, né? Parabéns aí pela estrutura, parabéns pela conversa, que foi genial, e eu espero que a gente possa ter mais bate-papos, viu? Com certeza. Adoro conversar com vocês. Obrigado. Para mim foi uma honra. Para nós também. Obrigado mesmo. E você que está nos assistindo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, dê o like também e, claro, o Mauro encontra-se na rede social profissional LinkedIn. Muito obrigada pela audiência. Até mais.